Bom dia, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai explicar a função de busca por CNPJ do GLIDS, essa que fica aqui, certo? Quando você coloca o mouse em cima delas, aparece um balãozinho que explica brevemente como se usa essa função. Mas eu vou explicar campo por campo nesse tutorial. Vou começar aqui pelo campo de razão social, e a maior parte do que eu explicar aqui se configura para todos os outros. Se você coloca aqui, por exemplo, Google, no campo razão social, nome fantasia, o que ele vai fazer? Ele vai buscar empresas que tenham Google ou na razão social ou no nome fantasia. Não é o nome inteiro, tem que fazer parte do nome. Eu vou iniciar a busca aqui para mostrar para vocês. Ela demora um pouquinho para iniciar porque abre o navegador para fazer a busca e tal, inclusive. Olha só. E se você olhar aqui, você pode ver que existe Google na razão social. Aqui, alguns não tem nome fantasia, não traz. Mas ó, esse aqui, por exemplo, tem Google no nome fantasia e tem Google na razão social. Observe que Google contém nos dois, não é igual, certo? Não é só Google, ele contém, certo? Mas, por exemplo, aqui, ó, American BR 360, o nome fantasia não contém Google, mas aqui a razão social contém, certo? E é isso que importa. Aqui, ó, Google Lanches, contém Google no nome fantasia, mas não na razão social. Então, observa que é ou em um ou em outro, certo? Não precisa estar nos dois ao mesmo tempo e nem ser o nome completo que você coloca no campo. Eu vou colocar aqui outro exemplo. Você pode, na maior parte dos campos aqui, colocar uma vírgula e colocar outro termo para buscar. Eu vou colocar, por exemplo, Amazon. Ok? E vou iniciar novamente. Ele demora um pouquinho para iniciar, mas aí ele já começa a fazer a pesquisa. E você vai observar que no nome fantasia e na razão social vão conter ou Google ou Amazon. Ok? Vamos guardar um pouquinho. Olha só. Google, Google, Google. E aí tem aqui Amazon. Então, se você olhar, os nomes ou contém Google, ou contém Amazon, ou contém os dois. Certo? Ele não vai exclusivamente pesquisar um que contenha os dois. Ele pesquisa ou um ou outro. Isso se aplica para a maior parte dos campos. Então, se você observar aqui, os campos eles dizem, você pode escrever mais de um separando por vírgula. Então, aqui se eu colocar, por exemplo, no estado, PR, vírgula, SP, ele vai pesquisar ou Paraná ou São Paulo. Não precisa ser os dois. É ou um ou outro. Vou parar a pesquisa aqui para explicar o restante dos campos. Aqui em estado, você escreve o seu estado em formato de UF, ok? O que é formato de UF? Formato de UF não é por extenso, é a sigla do seu estado. Por exemplo, Paraná é PR, certo? Você não escreve Paraná, você escreve PR, certo? São Paulo, SP. Distrito Federal, DF, não é o nome por extenso, é o UF, ok? Se você quiser pesquisar por mais de um UF, por exemplo, eu quero pesquisar em Paraná e em São Paulo, você coloca SP, vírgula, PR, ok? Ah, eu quero pesquisar também no Distrito Federal, vírgula, DF. Ele vai pesquisar nos três aqui, ok? Eu vou colocar aqui SP e PR. E aí eu já venho aqui, vou colocar vazio aqui e vou iniciar a minha busca só para mostrar para vocês como funciona. Olha só. Ele já me trouxe aqui, ó, várias empresas que estão ou em São Paulo ou no Paraná. Ok? Cadê? Logradouro, bairro, município. Olha só. São Paulo, Campinas, Curitiba, São Paulo. Então você observa aqui que essas empresas ou estão no Paraná ou estão em São Paulo, certo? Não necessariamente elas estão
nos dois, até porque não teria como ela estar nos dois. Então isso aqui é ou um ou o outro, certo? É para você abrir mais sua pesquisa. Eu vou trocar aqui para só o estado. A partir do momento que você preenche esse campo de estado, o campo de município fica aberto para você preencher também. Como funciona o campo de município? Você pode colocar os municípios aqui. Por exemplo, Curitiba. Curitiba. Sem acento. Se você tenta colocar, por exemplo, Maringá, que tem acento no final, Maringá, se você tentar colocar o A com acento, ele não entra, ele não aparece. Então você tem que colocar o A sem acento, ok? Vamos colocar Curitiba. Curitiba. E eu quero pesquisar também em Maringá. Maringá. Coloquei aqui Curitiba, vírgula, Maringá. O que ele vai fazer? Empresas do Paraná que estejam em Curitiba ou em Maringá. Ok? Então ele vai pesquisar nessas duas aqui. Se eu colocar aqui vírgula SP, o que acontece? Ele vai vir aqui, empresas que estejam ou no Paraná ou em São Paulo, em Curitiba ou em Maringá. Tem Curitiba e tem Maringá em São Paulo? Não. Então ele não vai pesquisar em São Paulo. Ele vai pesquisar só no Paraná, só em Curitiba e em Maringá. Se eu quiser colocar outra aqui, São Paulo, eu coloco São Paulo. E aí ele coloca para pesquisar também na cidade de São Paulo. E eu preciso ter colocado o F aqui. Se eu tiver colocado só Paraná aqui e colocar São Paulo aqui, ele não vai pesquisar em São Paulo. Por quê? Porque não tem São Paulo no Paraná. Ok? Então vocês sempre têm que estar atentos a esse tipo de contradição. Certo? Eu vou colocar aqui só Curitiba e Maringá para vocês verem. E olha só. Curitiba, 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 Maringá, Curitiba, Maringá. Se você olhar aqui, ele está trazendo as empresas aqui e a gente está olhando a cidade das empresas, certo? Ou Curitiba ou Maringá, que são os campos que eu coloquei aqui em cima. Tendo isso em mente, quando você preenche o campo de município, o campo de bairro desbloqueia. O que significa? Que você pode colocar os bairros aqui também. No entanto, o bairro tem que conter alguma das cidades que você colocou aqui, algum dos municípios. Por exemplo, o centro. O centro tem nos dois, certo? Deixa eu parar aqui para parar de piscar. O centro tem nos dois. Mas vamos dizer que tenha algum bairro que só tem em Curitiba. Se você colocar só o bairro que tem em Curitiba aqui, ele só vai pesquisar em Curitiba. É a mesma coisa que acontece se você escreve São Paulo aqui. Não vai dar resultado. Por quê? Porque aqui em estado só tem Paraná. E não existe a cidade de São Paulo no Paraná. A cidade de São Paulo fica no estado de São Paulo. Mesma coisa aqui. O bairro que só tem em Curitiba e não tem em Maringá, ele não vai achar. Certo? Ele não vai pegar de Maringá, ele só vai pegar de Curitiba. Então, se você for colocar mais de um bairro aqui, tenha consciência que o bairro tem que ter em alguma das duas. Se você colocar só um bairro que tem em só uma, ele só pesquisa nessa uma. Ok? Entendido aqui? O CEP é o código postal da sua rua. Você pode preencher aqui, inclusive você não precisa ter nenhum desses campos preenchidos para você colocar o CEP. Você pode simplesmente colocar o CEP aqui e ele vai buscar pelo CEP. E você pode colocar mais de um CEP aqui, separando eles por vírgula, que aí ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pesquisar ou um CEP ou o outro, igual a que ele pesquisou ou em Curitiba ou em Maringá. Busca por DDD. DDD é o código do telefone, é o código da região telefônica. De Maringá é o código 44. De São Paulo é o código 11, certo? Se você coloca aqui em cima PR e você coloca aqui embaixo 44 e 11, ele só vai trazer 44. Por quê? Porque não tem o DDD de São Paulo no Paraná. Então, se você for fazer uma busca por DDD, tenha em mente que a região que você coloca aqui tem que corresponder aos outros parâmetros, certo? O pessoal confunde muito essas contradições colocando tipo, Paraná aqui e DDD de São Paulo, ou esse tipo de coisa, certo? Então, prestar bastante atenção nisso. Você pode colocar mais de um separando por vírgula, como em todas as funções. Aqui, em data de abertura, como funciona? Você pode selecionar empresas que abriram em um certo intervalo de tempo.
Por exemplo, eu quero só empresas que abriram no primeiro semestre de 2022. Então, eu seleciono a data de abertura a partir de, clico aqui e seleciono 1º de janeiro de 2022. E depois eu venho aqui no até, certo? Até, seleciono e clico aqui para buscar até o mês 6, certo? E aí ele busca empresas que abriram nesse intervalo de tempo que correspondem com o resto da sua busca, ok? Eu vou colocar aqui, empresas que abriram no primeiro semestre de 2022. Situação cadastral é como a empresa está, se ela está ativa, se ela foi baixada, se ela está inapta, suspensa ou nula. Isso aqui varia de empresa para empresa, mas de um modo geral, se a empresa está funcionando, ela está ativa, e se a empresa fechou, ela está baixada, ok? Agora a gente vai ver essas opções aqui, compreender como elas funcionam. Se você quer que sua busca só tenha MEI, que é microempreendedor individual, você coloca essa opção. E ele só vai trazer MEI. Observa que o excluir MEI ficou desativado. Por quê? Porque se você busca MEI e a sua pesquisa só traz MEI e você exclui os MEIs da sua pesquisa, a sua pesquisa não traz nada. Porque você trouxe os MEI e depois você excluiu eles. Então, quando você ativa essa opção, essa aqui desativa. E quando você ativa essa aqui desativa. Justamente pela contradição. Ok? A mesma coisa aqui embaixo. Se você seleciona somente matriz, a opção de excluir matriz fica desativada. E se você seleciona excluir matriz, a opção somente matriz fica desativada. Ou é um ou é a outra. Somente celular, somente fixo, exatamente a mesma coisa, olha só. Elas se desabilitam. Com o telefone ou com o e-mail, isso aqui não se contradiz. Por quê? Se você quer pegar empresas que tenham telefone e tenham e-mail, você seleciona essas duas aqui e ele traz empresas que têm telefone e que têm e-mail. Mesma coisa se você fizer cruzado assim. Se você quiser somente e-mail, somente matriz, você seleciona essas duas. Se você quer excluir os e-mail e quer só filial, você coloca excluir matriz, somente e-mail. Você pode fazer cruzado aqui também, que também funciona, certo? Então você pode selecionar assim, desde que elas não se contradizem, você pode fazer dessa forma, ok? Aqui o limite é o limite de resultados, certo? O máximo é 1000, porque a gente está usando uma API que só permite extrair até 1000. Então, se você não estiver feliz com a quantidade de resultados que você tem, você pode filtrar mais a sua pesquisa e adicionar mais coisas a pesquisar, mais coisas a buscar, que ele já vai reduzir a quantidade de empresas que vem aqui. Você pode ir variando, ele vai trazendo cada vez mais, depois você só remove os duplicados. Agora eu vou explicar uns campos um pouco mais complexos, que são esses que eu não falei ainda. Capital social, como funciona? Capital social é como se fosse o caixa que a empresa tem, mas é um número que a pessoa pode preencher de um jeito certo ou pode deixar de um jeito errado. Isso vai do cadastro da empresa na hora de fazer ela. Por exemplo, normalmente mês tem o capital social entre 3 a 6 mil reais. Então, se você quer empresas mais ou menos do tamanho de empresários individuais, você coloca aqui, entre 3 e 5 mil. Se você não quiser ter limite de teto, você deixa aqui 0 e ele desconsidera esse campo. A mesma coisa aqui. Por exemplo, eu quero empresas que tenham mais do que 10 mil de capital social. Você coloca aqui 10 mil e aqui 0. E aí ele não limita o teto, ele só limita o chão da pesquisa. Entendeu? Mesma coisa do outro jeito, você deixando ele 0 e colocando aqui até 10 mil, ele já vai desconsiderar esse campo aqui e vai pesquisar capital social entre 0 e 10 mil. Esse campo aqui é mais simples, ok? Mas esse aqui já começa a ficar um pouco mais complexo. Se a sua empresa foi criada, ela precisa ser de algum tipo. Por exemplo, se você tem um sócio, a sua empresa é uma sociedade. Se você tem um MEI, você é um empresário individual, ok? Todos esses tipos, eles têm códigos, e esses códigos vêm aqui. Por exemplo, códigos governamentais começam com 1,
E aí você tem aqui vários itens de tipos de empresa do governo. Por exemplo, o tipo da empresa da União, o tipo do CNPJ do município. Quando eu falo empresa, é o CNPJ, ok? Município ou estado, dentre outros tipos de natureza jurídica. Você dando Enter, o código já vai para lá, ok? Número 2 aqui, você pode ver que já são outras coisas. Olha só, empresário individual aqui, cooperativa, consórcio de sociedades, grupo de sociedades. Então tem vários tipos de natureza jurídica. Você pode verificar qual que é o seu ou qual que é o do seu público-alvo. E aí você já começa a preencher aqui e dá uma olhada para ver qual que é o que você precisa. Por exemplo, aqui também produtor rural. Tem vários tipos de natureza jurídica. Novamente, se você quiser mais de um, você pode colocar uma vírgula e adicionar o outro código, ok? Eu vou deixar aqui com empresário individual, ok? Empresário individual, 2135. Eu vou iniciar uma pesquisa. Ele vai trazer para mim só empresários individuais, só empresas que tenham a natureza jurídica de empresário individual. Olha só, a maior parte são MEIs. Então você pode observar que o nome é um nome de um MEI, é o nome da pessoa e o CPF dela. Olha só, ele já traz todas as informações para você, públicas daquele CNPJ. Se eu quiser aqui outro tipo, se eu quiser uma sociedade, por exemplo, uma cooperativa. Se eu quiser uma cooperativa, é a mesma coisa, ok? Vamos ao KNAI agora, que é muito interessante o KNAI. O KNAI é o nicho da empresa, é a atividade que a empresa exerce. Por exemplo, a minha empresa faz software, então eu quero outras empresas que fazem software. Eu coloco aqui, 62, já tem aqui desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Olha só, você apertando Enter já vem o KNAI aqui. Você pode dividir por vírgula e colocar outros também, que ele também traz outros. Mas você pode observar que a gente já tem uma lista aqui e ele já vai trazendo para você alguns para você dar uma olhada. Ele tem todos aqui, né? Então se você começar a digitar, já vai começar a aparecer os KNAIs para você dar uma olhada. Eu vou colocar aqui o desenvolvimento, software sobre encomenda. Eu vou deixar que abriram no primeiro semestre desse ano. Vou iniciar novamente para vocês darem uma olhada. Olha só. No primeiro semestre desse ano, ele só achou esse aqui. Ok? Se eu quiser adicionar aqui, incluir atividade secundária, eu seleciono e como funciona? A empresa, ela não tem só uma atividade que ela pode colocar. Ela tem a atividade principal e pode adicionar várias atividades secundárias. Essa opção é para você pesquisar também nas atividades secundárias. Ok? Se você deixa desmarcado, ele só pesquisa na atividade principal da empresa. Salvamento é simples. Salvar em XLSX é o formato do Excel. CSV é o formato compatível com a criação de campanhas do Gleads e do ZapTurbo. Então você pode salvar aqui para importar no ZapTurbo ou usar da forma que você quiser. Aqui você pode limpar a lista. Ok? E para você iniciar, é nesse botão aqui, parar também. Eu fiz diversas vezes durante o vídeo, você pode observar. É isso. Essa é a função de CNPJ. Obrigado.